Sejam bem-vindos a mais um episódio da Trajetória. E hoje está aqui apresentando eu e a minha noiva Tainá. Oi, galera, tudo bem? E os nossos convidados são um casal muito especial aqui na igreja e agora se tornaram 3, que são Rafael, Carla e o Pedrinho. Pedrinho! A primeira pergunta do podcast vai ser: como vocês conheceram a Cristo? o meu primeiro encontro foi bastante tempo. Na verdade, foi uma família de amigos meus lá perto de casa, que num momento de descontração. A gente conversando na frente da casa deles, já era mais ou menos às 9, 10 horas da noite. Eles já iam para a igreja de São Paulo. Aí nessa conversa vai ver assim, começaram a falar de Jesus pra mim e tal. Né? Assim, pô, que interessante e tal. Aí fizeram a pergunta, né? Se quer conhecer, quer aceitar Jesus? Assim, a princípio, ali foi o meu primeiro encontro, né? Não chegou a ser necessariamente dentro da igreja em relação a ser lá na frente, né? Aceitar e tal. Mas ali eles conversaram bastante comigo, explicaram como é que era Jesus, né? Que como Jesus trabalhava nas nossas vidas e tal. Naquele momento ali, talvez até for um pouco no momento ali, tá? Em momento de amigos e tal. Você fala assim, né? Meio negocinho, vamos para não constranger, né? Aí, beleza. Mas aí, tipo, a partir desse momento em diante, parece que Deus foi mexendo em algumas coisas que logo, um pouquinho mais pra frente, meu irmão veio a casar, aí ele casou aqui na igreja. Tava ainda, uma parte da igreja ainda do lado de lá ainda estava em obra. Aí ele veio, apresentou, né? A gente entrou, tá? Eu tinha, acho que era 15, 16 anos, se não me engano. E nisso, a gente entrou tal, e já falou, aqui é a minha igreja, né? Meu irmão Domingos, que é a minha igreja tal. Se você quiser vir, você me avisa que eu trago você, né? Aí nisso, tinha o Ricardo também, né? Que é amigo de muitos anos de infância, né? De bairro. Aí a gente sempre ficava junto. Aí meu irmão falou, a gente, vamos. Aí a gente entrou aqui, postamos e foi seguindo até hoje. Estamos aqui na ativa, graças a Deus. Ai, glória a Deus. E você, Carla, como foi que aconteceu? Bom, eu nasci já em berço cristão, né? Pais já eram evangélicos, né? Quando eu nasci, eles se converteram, na verdade, um pouquinho antes. O primeiro filho eles não eram. Um pouquinho antes de eu nascer, eles se converteram. Então eu já nasci já na igreja. Não foi nessa igreja, foi em outra, mas eu vim pra cá, eu tinha de 13 para 14 anos, que foi quando eu vim já com ele. Aí já uns 17 Uns tempinhos já. Entendi. Uns tempinhos E já. como que vocês começaram a congregar na CCI? Já foi na CCI você, Rafa? A Carla disse que os pais dela já começaram. Congregar praticamente sim. Que assim, também não. História, né? Que cada um tem um histórico, né? Eu e o Ricardo, a gente também, quando mais novos, tinha uma igrejinha lá que era o nome? Amor, eu acho que era Amor. Não, amor, Desamor. desamor. Que o trabalho que uma mulher fazia lá era um negócio bem interessante. Ela chamava os jovens através da barriga. Eram os cultos, né? Acho que era domingo de manhã, ou era sábado de manhã. Era bem descontraído. Você pintava, fazia desenho, alguma coisa assim, tudo relacionado à palavra. Sim. E no final você ganhava um pacotinho de salgadinho. Pra gente era maravilhoso. Fora que, assim, toda atividade que tinha, ia juntando pontos. No final, quem tivesse mais pontos ganhava uma Bíblia. Aí, tipo, um correndo, fazendo melhor e tal. Tinha as perguntas, a gente ia fazendo, tava respondendo. Aí nisso a gente foi se envolvendo ali realmente com Deus, né? Conhecendo como é que é e tal. Aí minha primeira Bíblia que eu ganhei foi lá. Ricardo também, eu acho que se não me engano, às vezes também ganhou lá. Já fizemos a apresentação lá, porque isso era o trabalho dela, né? Tipo assim, então ela ia trazendo a gente e já envolvendo a gente dentro do trabalho.
Aí depois meu irmão chamou a gente pra vir e a gente veio pra cá. Veio né? pra Então, cá. não foi necessariamente aqui o congregar em si, mas aí veio pra cá a gente já ficou direto até hoje. Ah, entendi. Glória a Deus. E você? Você já veio quando Eu vim pra cá, vim com os meus pais. com seus pais mesmo? Tínhamos 13 anos, viemos eu, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, né? E aí, só que quando a gente veio, a gente já conhecia ele. Acabou que ele já era daqui, a gente acabou vindo visitar e acabou ficando. Entendi. Entendi. Agora puxando a pergunta um pouco diferente, a gente queria saber qual foi o processo mais difícil, assim, na vida de vocês, que vocês viram o trabalhar de Deus, assim, entre o relacionamento, dentro da casa de vocês, algum testemunho? Diferente a forma de pensar, né, do casal. Pra mim, o maior, assim, né, pra gente, maior presente, maior aprovação pra mim foi ele. Né, a gente, quando ele nasceu e tal, ficou internado e tal, pra mim foi, assim, o maior baque, que aí você vê que não tem chão. Nasceu, ficou internado, e aí você não sabe o que acontece. Então, pra mim, assim, né, tem a nossa relacionamento, sim, a gente, né, amadurecer, né, um tempão, a gente foi crescendo, Gelson ajudando e tal. Mas acho que, assim, o maior testemunho mesmo foi quando ele passou mesmo, que foi o maior baque, você vê, né, que só Deus tem o que fazer. Trabalhar. Um milagre, né? Milagre. Fora assim, né? O contexto em si também tem essa parte. E tem em relação conforme o tempo, Deus foi ensinando a gente a amadurecer, né? Que tanto a gente começou um relacionamento novo, né? Ambos imaturos, né? Eu ainda querendo ou não, uma diferença de 6 anos, né? 6 anos, só que a gente começou, ela tinha 14 anos e eu 18, né? Então a diferença é bem. Aí, no começo tinha muitos ciúmes. Então, assim, com o tempo, teve momentos assim que a gente pensava que, assim, meu, não vai dar. Não vai dar porque tá difícil. Tá difícil o relacionamento em si. Mas aí tinha culto, aí tinha retiro. Aí Deusinho falava com a gente, falava, calma, você conserta. Não adianta você querer milagre sem se consertar, né? Verdade. Sim. Aí a gente foi se consertando, aí Deus foi realmente, na hora que a gente tomou a decisão, a gente foi amadurecendo e aí foi onde Deus foi trabalhando na nossa vida. A gente tá hoje juntos, né? Graças a Deus com a bênção, irmãos aí. Aleluia. Que não tem coisa melhor. Tá. O que é essencial para sua família? Qual legado vocês estão deixando para a próxima geração? Porque vocês são nossos líderes, por exemplo. Qual que é o legado que vocês estão deixando para a próxima geração? Tipo, o que vocês acham que é essencial para a família? A gente tem... Tudo que a gente vai falar, assim, acaba sempre tendo o Gelson no meio. Porque não tem como, né? Vocês também crescendo aqui, vocês sabem que tudo é muito com ele. O que a gente aprendeu com ele sempre. Primeiro, reino. Prioridade. Ele sempre fala, né? Quando a gente prioriza Deus, Deus prioriza as nossas coisas. Então, pra gente, desde o início, e agora desde o Pedro, né? Tanto que o Pedro com 1 mês estava aqui. Obviamente com os cuidados, né? A gente tentando sempre resguardar ele, mas desde que nasceu ele tá aqui. Então a prioridade é aqui, ele vai crescer aqui dentro. Então pra gente, nossa família já até sabe, sábado à noite, a gente tá no culto. Domingo, a gente tá no culto, a gente não falta, não tem... vamos não sei aonde. Tem hora ou outra, tem, né, horário de sair, sim, mas a nossa prioridade é essa. E é isso que a gente quer ensinar tanto para ele quanto para os jovens. A prioridade é estar aqui. O resto depois a gente vê, o resto Deus acrescenta, né? O resto a gente vai conseguindo se encaixar. Mas a prioridade, sempre, desde o início, né, que a gente aprendeu mesmo aqui, é isso. O reino sempre em primeiro lugar. Sim. E agora voltando a uma pergunta aqui pro Pedrinho, né? O que vocês... nesse mundo de hoje em dia que tá muito complicado, né? Muitas coisas estão sendo distorcidas. A gente queria saber qual dificuldade que vocês já vêm encontrando, né? Na criação, né? Dele. E até mesmo que vocês já estão se imaginando que vai acontecer. Uma dificuldade que vocês possam encontrar lá na frente, né? Que é a criação depois do nascimento dele. Como que tá sendo? O que vocês esperam na dificuldade que o mundo tá hoje em dia?
Por enquanto, ainda tá bem tranquilo, ele é um bebê, né? Mais fácil, mas assim, desde já a preocupação que a gente tem, pelo menos eu, né, como mãe, a gente sabe que o mundo espiritual ele existe, ele tá em tudo. Então, a minha preocupação, assim, agora, por exemplo, ele vai pra creche. A minha preocupação é saber quem é que tá cuidando, essa pessoa é cristã, essa pessoa não é. A gente sabe que o mundo tem pessoas, né? E não que se não for cristã, a gente não põe, não. Tanto que a creche que ele vai não é cristã. Uhum. Se tivesse como colocar em uma, eu colocaria, obviamente. Sim. Mas a gente se preocupa, entendeu? De orar nele de manhã, orar a hora que pega, de realmente estar cobrindo a geração, porque a gente hoje em dia não sabe, Sim, né? verdade. Fora que a maldade está em todo lugar, então a gente se preocupa. Depois, quando ele já começar o entendimento, eu sempre falei pra ele, a gente não vai ter como tirar ele do mundo, não tem como blindar ele. Porém, a gente pode ensinar ele em casa pra ele estar preparado pro mundo. Então, Sim. todos os ensinamentos ele vai ter dentro de casa. A Verdade. escola, ela tem o papel dela, mas os pais também têm o papel dentro de casa de instruir, de ensinar pra ele e meio que pronto, assim, né? Verdade. Pro mundo. E nessa rotina de vocês, né, de trabalho, agora com filho, como que tá sendo pra vocês encaixar Deus nessa rotina? Como que é pra vocês buscar Deus? Vocês estão encontrando alguma dificuldade agora que ele nasceu? Ou a correria do trabalho? Como que tá sendo isso na vida de vocês? Pra mim, que até ontem estava de licença, tava mais fácil no quesito de estar em casa. Porém, acaba ficando difícil porque a demanda com ele é muito, né? É bebê e tal, é tudo ali. Mas acaba ficando mais fácil porque é só eu e ele já todo em casa. Então, acorda de manhã, a gente ora junto. Desde já, ele já ora, ele já lê a Bíblia, ele já tem aqueles desenhos, né? Então, essa parte é mais fácil. Agora que eu voltei a trabalhar, a gente tem que, né, ir se adequando aos horários, assim como qualquer um. Sim. Porque é correria, né? A gente, apesar de tudo, a gente fica muito tempo fora de casa, né? Trabalhando e tal. Verdade. Só que, e ainda assim, a gente fica muito tempo aqui dentro da igreja também. Só que fora da igreja também tem a nossa vida em casa com Deus. Então é difícil sim, mas se a gente priorizar, e não é uma coisa assim, ai, a gente é santo, a gente ora todo dia. Não, não é não. Tem dia que você vê, putz, tem 2 dias já que eu não li a Bíblia. Passou. Nossa, tem quando você vai ver, nossa, né? Eu não orei ontem, não dormi. Ou então, até dormi orando. Dormi, já foi, e agora? Mas É verdade. todo dia ele tenta, não, vamos voltar. É sempre o primeiro dia, sabe? Não, vou começar hoje de novo. Sim. Ah, esqueceu? Programa, Volta. muitas vezes, assim, vou acordar. Não, na hora que eu acordar, se eu despertar, eu vou pegar o celular e já vou ler a Bíblia, pelo menos para não deixar passar, né? Aí, primeiro dia você faz, aí, segundo dia você faz. Aí, terceiro já, tipo, como criança, às vezes na noite ele acordou, Sim. né? Então, seu sono já fica quebrado. Aí, das 6 horas, você olha pro celular assim, aí você quer dar uma cochilada. Ou seja, você já foi cochilado, já mudou a rotina. Aí, daqui a pouco você vai lembrar que você não lia a palavra. Aí você já tá no trabalho, tem que terminar as coisas do serviço e tal. Mas vai ver, passou o dia e não leu, né? Aí chega em casa. Chega em casa, aí a rotina não para, né? Criança não para. Assim, o principal, né, a gente sempre conversa assim, pelo menos é o coração e, então, assim, tá com o espírito de oração, né? Assim, posso não tá, eu ainda tenho muita dificuldade em relação, não na leitura mesmo, né? Me pego bastante nisso, no meu pé mesmo, porque para ler eu sou uma bênção. Às vezes é difícil se engajar mesmo, né? Para pegar uma leitura mesmo constante, eu tenho muita dificuldade com isso. Para ficar parado ali, às vezes sou muito ansioso em relação a ficar se mexendo, fazendo as coisas. Então a maior dificuldade é essa. Mas assim, eu preciso ficar o dia inteiro louvando, às vezes tá um tempinho tranquilo, aí você tá, tipo, pensa assim, pô, morar. Na mente, você tá trabalhando ali, mas lógico, não é a mesma coisa de você realmente parar ali no seu quarto, ajoelhar, tem vezes, às vezes, em casa, em relação a isso. Às vezes eu acordo assim, ela tá dormindo ainda junto com o Pedro, aí já leio a Bíblia, tá, falei, meu, vou pro outro ambiente lá, aí já ajoelho, já faço uma oraçãozinha e tal, não é sempre, porque eu falo, lógico que você tem que fazer uma rotina para entrar isso na mente, né? Uhum. Porque assim, ó, o
corpo só se adapta conforme o tempo, né? É igual a musculação. É. Você só vai ganhar força se você manter Tem uma que ser rotina. contínuo, Sim. né? Tem que ser contínuo. Não adianta você falar assim, eu vou fazer tudo hoje, amanhã o corpo já vai estar É. Não adianta. É verdade. Infelizmente não, né? É a constância que vai te dar crescimento. Não tem como. Constância, isso é verdade. Verdade. A gente quer saber de vocês um conselho que vocês dariam para uma família que está começando a caminhar com Cristo agora. Tipo, vocês dois que já estão no caminhar, o que vocês dariam de conselho pra gente que vai começar a iniciar uma família encaminhando com Cristo? Bastante. É bom, pode falar. Bem, porque principalmente, assim, é o que eu já falei, prioridade. Porque, assim, não é... O povo fala, não é jogando maldição, mas vão vir problemas, vão vir, né? Falando de casamento, vai vir discussão. Depois que tem um filho, então, complicado, as coisas mudam completamente. E é engraçado que a gente tava até conversando esses dias, né? A gente tem Deus e já é difícil. Aí sempre a gente fica conversando assim, e quem não tem Deus, cara? Verdade. O que faz? Né? Aí a gente conversando depois que o Pedro nasceu, né? Porque o casamento, ele não acaba, mas ele dá uma pausa. Porque não é o momento agora, não dá. É uma demanda, assim, muito grande. E principalmente, né, tipo, ali no comecinho, a mulher recém-parida tem toda a parte hormonal, toda a parte sentimental que fica literalmente no chão, assim. Então, e a gente muito assim, né? Tipo, a gente tava conversando, se não é um casal eu não sei, a gente também tá bastante tempo junto, mas se não é um casal que mesmo com pouco tempo sabe conversar, sabe ali ter um jogo de cintura, o casamento acaba. Porque é um tempo assim de um baque mesmo, porque é o tempo todo ele. Então, tipo, tá os dois exaustos, porque é muito cansativo, principalmente o comecinho. Agora não, que ele já dorme a noite toda, tal, mas comecinho não dorme direito, aí acorda um, aí o outro tá dormindo, aí, quase não se vê, sabe? Tá dentro de casa, Sim. mas tá aquela coisa. Então, assim, prioridade é Deus, porque se não for com Deus, não sei como que o pessoal parece se vira sem ele, porque realmente, né, diálogo, conversar, sabe? Porque é muito assim, a gente, que é mulher, a gente tem muito, principalmente a personalidade mais assim, né? Da gente eles são mais filmáticos, assim. A gente que é mais assim, a gente acha que tudo tá muito explícito. Ué, na minha cara se dá pra ver. Mas às vezes não dá. Às vezes eles não conseguem ter essa visão, sabe? Sim. Tipo, eu tô brava, você tá vendo que eu tô? Não, mas às vezes ele não tá. Tá vendo na minha cara, mas ele não tá. Então, tipo, é você falar, olha, Tô brava. é isso. Né? Às vezes pra mim faz muito sentido, mas pra ele não. Então, tipo, é muito, assim, de diálogo e tal. Parece muito clichê, né? Ai, diálogo. Mas é real. Diálogo é o principal também. Porque tem... Diálogo eu acho que é uma das coisas essenciais, assim, para que a família em si ela entre num acordo. Sim. Porque sem conversar, sem expor o que um ou a situação do outro, assim, alguma coisa chateou, às vezes vai ficar bravo mesmo, não tem como ninguém é feito de pedra, digamos assim, né? Pra dizer que não vai sentir, sente sim, mas a questão é conversar. Conversa, fala, não gostei, eu não achei legal, e conversando que resolve. Porque se não conversar, vai guardando. Aí você guarda um hoje aqui, aí amanhã acontece outra situação, aí você guarda o outro, daqui a pouco você vai ver tá uma bola de neve. Vai estourar. Parar, É. né? Aí onde as famílias não conseguem se sustentar por causa disso, porque deixa aquelas pequenas coisinhas acumuladas e quando você vai tentar resolver, já tá uma bola de neve gigante. E eu queria saber outra coisa aqui, que como a Tainá falou, vocês são líderes dos jovens, né? Eu queria saber o que vocês sentem em saber que vocês fazem parte de cuidar da próxima geração que está vindo, né? Saber que vocês, querendo ou não, são referências, são responsáveis aqui pelos jovens, às vezes são sempre presentes nas células. O que vocês sentem em poder estar trazendo, às vezes, a dinâmica, a palavra para os jovens? Isso é muita responsabilidade, né? Porque a gente sabe que trabalhar com jovens não é fácil, né? O Gelson é o maior exemplo de todos, né? E nós que somos jovens também, já fomos jovens, sabemos que não é uma situação fácil de lidar com a gente, né? Enquanto jovens, porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de lidar com as situações,
se portar com a gente. Tem gente que consegue, né? Tem jovens que conseguem chegar na gente e expor a situação, mas tem jovens que não conseguem, Sim. ficam fechados, aí param de ir pra igreja, aí quando você vai ver alguma coisa, já o negócio já tá bem, bem difícil, né? Então, assim, pra gente é realmente algo bem, bem importante, né? Que você mesmo disse. A gente acaba sendo uma referência, Sim. né? Pelos jovens que estão vindo e os que estão presentes também estão olhando pra gente. Então, assim, a gente tem que ter ciência que qualquer coisa que a gente faça, fale, né? Tá todo mundo, principalmente eles, estão vendo, Sim. né? E às vezes são coisinhas tão pequenininhas que às vezes você acha assim, ah, não, acho que não perceberam. Perceberam sim, né? Então a gente tem que ter muita atenção em tudo que vai falar, tudo que vai fazer, porque é uma responsabilidade muito grande, não é fácil. E pra você, Carla? Como você se sente sendo líder? A gente, eu vou ser bem sincera, peso. Porque é um peso. A gente, assim, num bom sentido, mas é bem isso, é responsabilidade. Porque são vidas. E jovem é muito, a gente sempre fala, é muito sensível. Então, Tem que tomar cuidado com as é um palavras. cuidado com o que você fala, com o que a gente vive. Então, assim, só o fato do nosso nome ter sido apontado para o papel em si, claro que é uma honra, porque é sinal que a gente está vivendo de acordo com o que Sim. tem sido Sim. pedido e com o que a gente, com o que Verdade. Deus tem pedido, primeiramente, né? Só que também é mais uma responsabilidade, porque a gente já fazia parte do grupo da liderança, mas agora, né, ainda mais, né? E aí a gente acabou que ainda veio a consagração e tal. Então, realmente, não acho que são passos subindo, que eu não tenho essa ideia de hierarquia, assim, né, de subir, mas Trabalho só. é mais um trabalho, é mais uma preocupação, entendeu? Não mudou muita coisa com o que a gente já tinha antes, Sim. porque a gente já Sim. tinha, né, já faz um tempo que a gente trabalha com o Gelson, então já tinha uma preocupação, né, tipo, fulano não tava no culto. A gente sempre, é muito engraçado, esse é um assunto que tem muito em casa. Cadê o fulano? Fulano não foi. Não sei o quê. E tanto que quando eu engravidei, né, eu falei pra ele, a gente vai tentar manter a frequência, mesmo grávida, tanto que você sabe, a última semana eu tava aqui. Com as perninhas pra cima, assim, ó. O último culto, a última semana eu tava aqui. E Verdade. quando o Pedro, a gente falou, a gente não vou ficar longe não, tentar, Sim. né, manter, porque assim, aí você fica, tipo, um mês fora, quando você volta, cadê o fulano? Não tá Cadê o outro mais. que eu não tô vendo? Já tem 2 cultos que não tá aqui. Aí manda mensagem, não sei o quê. Aí você entra no Instagram, já vê o fulano postando um negócio com já um negócio estranho. Opa, já... Então, o jovem é muito... O adulto também, mas o jovem, principalmente, é muito inconstante. Fora que a ausência em si, né, tanto para o jovem quanto para nós adultos também, né, ela tem que ter muita atenção, né, porque às vezes a gente fala assim do jovem, não tá vindo uma semana, pô, então já tá esfriando, mas a gente também. Às vezes você fica uma semana sem vir para a igreja, você sente, né, É verdade. se algumas vezes alguma atividade realmente que teve que ir para São Paulo, ou uma viagem assim que não estava programada, beleza. Só que assim, às vezes assim, poxa, tô tão cansado, não vou hoje pro culto. Um dia, beleza. Só que parece que não, aí no outro dia, indiretamente junto o cansaço do dia anterior. Só que eu na consciência assim, tô cansado ainda. Aí se você deixar, vai indo. Teve um tempo atrás, né, bem antes da gente ser de casa com líderes, até quando a gente estava meio que participando ainda da parte só dos jovens mesmo, a gente já estava casado já. Teve um momento que a gente passa por isso, né? Você começa assim, a gente começou domingo. Vamos hoje não, hoje de manhã foi tão corrido, não sei o que lá, foi pra tal lugar, pra não sei o que lá, vamos pro culto hoje não. E a gente já chegou a faltar quase que 4 domingos direto. Principalmente quando a gente casa. Tomar Quando cuidado. você casa, você vai pra sua casa, você não quer sair de lá, porque é muito bom. A sua casa. Aí o Jess ainda falava, cuidado, hein? Casou agora, né? Passou de mel, vamos voltar. E é isso, aí você quer ficar um domingo em casa, vamos assistir um filminho, a gente acabou de casar. Vamos fazer uma jantinha, não sei o que. Quando você vai ver, você já tá um mês Já em casa. pegou a dica, já. Isso é sério. Quando casa, a gente quer ficar um mês em casa, você vai ver, filho, passou assim, ó. Vocês não apareceram nem na igreja ainda. É verdade? Falei, a ausência, ela tem que tomar muito cuidado com a ausência, porque ela assim, as coisas de fora são muito atrativas,
Sim. né? Porque senão não atrair, né? O pessoal que tá aqui, né? Então a gente tem que ter muita atenção quanto a isso, né? Então tomamos sempre muito cuidado. Eu queria saber um testemunho sobre o casamento de vocês. Tipo, como um testemunho em si do casamento de vocês. Você falou, por exemplo, do Pedro. Foi um testemunho forte, foi um testemunho recente. Mas tem algum testemunho antes? Tipo, que vocês, olha, isso aconteceu e é um testemunho forte também. Porque Ou o Pedro casamento também, no modo geral, se puder contar Ou o como... casamento em si também. Ó, pra Casou gente, ou antes. a gente que namorou, né? Namorou na igreja e tal, a gente sabe, né? É um processo e tal. Mas é muito engraçado que, assim, a gente sempre duvida. Isso é... E é sobre o casamento em si, a cerimônia que eu tô falando. A gente sempre duvida. Até te mandando, né, um vídeo sobre isso. A partir do momento que você marca a data, tudo acontece. É incrível. Assim, e isso é realmente assim. A gente tava aqui já, acho que há uns 8 anos na igreja. E aí a gente fica, ai, será que todo mundo vai? Ai, será que, né, que vai dar certo isso aqui? Gente, é marcar a data, tudo aparece. É incrível. Nossa, a gente a parte financeira mesmo, sabe? Tipo, a gente ganhou tudo. Eu acho que da nossa casa a gente só pagou a casa. Eu não comprei um móvel, nada. Eu acho que a gente não comprou um copo. Sabe assim, tudo, tudo. Eu lembro que a gente casou aqui, né? A gente saiu, assim, a gente já tinha a lista do casamento, que tinha dado muita coisa. Aí tinha coisas que já eram do chá de cozinha. Fora que quando a gente saiu, a gente entrou nessa salinha aqui, o chão inteiro era presente. Nossa. A sala inteira. O chão, assim, eu fiquei assim, paralisei, sabe? E você fica assim, meu, como a gente é amado, sabe? Tipo, porque não que a gente... Mas a gente nunca espera, assim. E realmente, tudo acontece. A gente sabe, assim, você não ter nada, né? Ah, vamos marcar. É. E aí você fica, cara, eu não tenho fé pra isso. Realmente a gente não tem fé pra isso. Aí você fica, vamos. Meu, tudo. Tudo. Desde vestido, emprestado. De uma pessoa que eu nem conheço. Sabe, assim? E até hoje é engraçado que a gente criou amizade. Tudo, acho que foi literalmente isso. A gente só pagou a casa e a aliança. Só, o resto tudo. Desde... E a aliança ainda foi presente de Deus E também. ainda a aliança ainda foi presente. É, Porque foi meu primo que fez. Ele só cobrou Ele só cobrou o ouro. o ouro. Nossa, então. E faz tempo, né? Tipo, então a gente acabou que pagou um preço. Se você for ver. Dois e pouco, você é 900 reais. Nossa. É louco. As duas. A metade, né? Preço bom. E se for ver o preço dela hoje. Né, a gente... Tá E ela é grossa, dá pra ver. É um A gente- absurdo todo o preço. A gente andou vendo, o negócio é... É meio carinho. Eu falei pra ele que eu não gosto nem de andar com ela. Só deixar ela em casa, porque dá medo. A única coisa de valor que tem. E só, né, agregando um pouquinho, e assim, né, o testemunho em si, ele entra no nosso arrependimento, né, que não pode deixar de falar sempre disso. Que a gente começou a namorar cedo, e todo mundo sabe que muito tempo namorando não é bom, Sim. né, porque não tem como. A intimidade, ela vai aumentando, isso não tem como você ficar... Aliás, tem sim, né, mas tem que ser muito regrado, né? Às vezes um vacilo que você dá, você já abre a porta e já é, né? Uhum. Então a gente começou o namoro, chegou a um certo ponto, alguns anos depois, que a gente começou a dar uma sateada, né? E isso não agrada a Deus, Uhum. né? Não tem como passar... Deus, em momento nenhum, vai passar a mão né, sobre você por causa do pecado. Sim. Aí chegou um momento que a gente sentou com o Gielson, conversamos com ele, confessamos para ele tudo, né? Aí ele conversou com a gente, expôs tudo e tal, orou contra a gente, e a partir desse dia a gente não deu mais as rateadas, né? E a partir desse dia foi que entrou todo o testemunho do nosso casamento, onde Deus foi abençoando, foi nos dando as coisas, foi moldando tudo, né? Tanto que a Carla mesmo falou, a gente não gastou quase nada no nosso casamento, né? Porque Deus realmente, a gente fechou, né, a porta pro pecado, Deus ele escancarou a das bênçãos, Sim. né? Isso é indiscutível. Não tem, e foi
Pra gente, assim, eu vejo isso pra mim, né, na minha parte, como testemunho, que não tem como explicar essa parte. É engraçado que a gente, obviamente, é o que o inimigo quer. A gente não se acha digno, né? Porque você sabe que, independente de tamanho de pecado, porque assim, às vezes o pessoal acha que pecado é só o muito, mas não. Dentro do namoro, qualquer coisinha assim, ó, Verdade? entendeu? É brecha. É E aí, verdade. nisso, a gente namorou durante 8 anos. Então, tipo, qualquer intimidadezinha a mais, né? Não é o que Deus quer, então sai fora do plano de Deus, já tá errado. E aí, quando a gente foi casar, era essa, né? Tipo, a gente já zoou, mano. Já saiu do que Deus queria. Será que agora, como vai ser? Deus só Na pensou hora do que mesmo você se jeito. posiciona, tudo também é da posição, É, viu? porque a partir do momento que você. Não adianta também você tá errado pecado e achar que esperando, ninguém né? benção. Não que Deus É. não abençoe, Deus abençoe porque, né, Deus é bondade sim. Ele é graça, né? Mas também é justiça, né? Então não dá pra você Sim. ficar esperando cair as coisas do céu. Então, a partir do momento que a gente se posicionou, e a gente se posicionou de tal jeito que daquele dia em diante, a gente praticamente nem andava, nem pegava mais na mão. Até casar. E acho que foi uns 2 anos. A gente noivou até casar. A gente não saía mais. Durou 2 Não anos o saía. noivado? A gente não saía mais. Era só daqui pra casa. Acabou. E assim, eu pra minha casa, ele pra dele. Acabou. Ainda a gente brinca. Nosso namoro praticamente acabou ali e depois voltou no casamento. Porque assim, não dava. Se chegasse perto ia acabar, né, piorando. Então a gente realmente era só conversar. Nem nada mesmo assim. E aí, a hora que assim que se posicionou, nossa, veio assim, tudo assim, sabe? Tudo mesmo. É incrível, assim, desde. É muito engraçado que a gente brinca, né? E do jeito que a gente quis, sabe assim? Desde tipo, eu vi esse sapato, que era o sapato que eu queria casar. Uhum. Pois eu ganhei de um amigo dele. Quando que um homem ia me dar um sapato? Com a lógica. Ele deu o que eu queria. Ele me levou na loja pra escolher. Caraca. Levou nós dois, né? Num shopping. Entra aqui. E detalhe, ele não é cristão. Caramba. Sabe assim? Mas legal pra você ver, dentro dessa condição nossa, né? Tudo isso, a gente não tem uma condição muito boa assim, né? Quem diria que a Carla estaria com uma Mercedes. Uma Ô, louco. Caraca. Da cor do Da cor do meu dela. sapato. Falei, quem É, imaginava? porque as madrinhas eram Falei, azul, né? caraca, Eu tenho até só uma Deus, foto. não tem como explicar. Né? Não, é que assim, aí você vê, Deus é maravilhoso, que tinha 2 opções. Assim, eu falo do carro porque, né, pra sim. noiva entrar com um carro bonito É algo. é algo muito legal, digamos Sim. assim, né? Tinha essa Mercedes e há pouco tempo meu primo tinha mudado pra cá. Até então, né, dentro dos negócios dele lá, ele tinha uma BMW branca. Aí ele falou, se quiser, é só me falar que eu empresto. Eu falei, caraca, tinha 2 opções. Caramba. E as duas opções eram. A opção. Eu falei, caraca. Não sabia nem o nome do carro. O carro é enorme. E o carro ficou o dia todo com a gente. Deu um rolê com o carro. Então, acho que é isso. Estamos encerrando. Queria agradecer vocês pela presença. Muito bonito o testemunho de vocês. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais a fundo, né? Algumas histórias já conhecia, mas nem tudo a gente lembra, a gente conhece, né? Então, queria agradecer vocês. Falar alguma coisa? Agradecer também. Eu sei mais ou menos a história de vocês por causa do meu pai, mas vim e eu escutar da boca de vocês, assim, o testemunho de vocês é algo magnífico, maravilhoso, como Deus se faz presente em tudo, a partir do momento que nós damos prioridades para Ele atuar na nossa vida. E a gente vê que todo o testemunho de vocês é sempre falando Deus em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar. E é muito bom ver isso de vocês e agradecer por vocês estarem no nosso da trajetória. No nosso episódio da trajetória. E é isso, querem dar algumas considerações finais, falar alguma coisa? Só agradeço mesmo a oportunidade, né? Estar aqui. E muito obrigado por ser lembrado também, né? A gente agradece. A gente assistiu toda a temporada e tal, né? E é dos seus pais, né? A gente assistiu todo. É uma honra a gente estar aí. Eu queria deixar um spoiler aqui já, pra vocês se prepararem, que ainda vem mais uma coisinha por aí, tá bom? Vai vir mais uma coisinha por aí. E vocês aí, fiquem ligados nas nossas redes sociais, vai sair alguns spoilers, vai ter algumas coisinhas lá.
E se você acha que isso aqui tá bom, se prepara que tem muito mais por vir. E aí, deu certo? Será que funcionou de boa?